tudo bem, pessoal? Espero que sim. Hoje, mais uma aula de língua portuguesa, mas antes, vamos para a nossa dica do dia. A alegria não está nas coisas, está em nós. Essa mensagem é muito interessante, porque é importante que nós sempre tenhamos em mente que tudo o que nos traz paz, felicidade, está dentro de nós mesmos. Então vamos parar de esperar que algo externo aconteça para que a gente se sinta feliz, tá? Vamos encontrar essa felicidade dentro de nós mesmos, tudo bem? Beijos e vamos continuar a nossa aula. Bom, na aula passada eu expliquei para vocês que nós faríamos a correção das atividades nessa aula de hoje, não é isso? Então vamos lá. Bom, primeiro nós tivemos aqui um texto, uma atividade complementar que eu enviei para vocês, falando sobre a lenda da Vitória Régia, né? Era uma índia que se apaixonou pela lua, que era considerada um deus para os indígenas, e um dia ela viu a imagem da lua refletida no rio. Ela ficou tão obcecada que foi tentar se encontrar, abraçar a lua, e nisso ela cai no rio e morre afogada. Como o deus ficou com pena dela, resolveu transformá-la numa planta aquática, que é a Vitória Régia. Então, essa lenda explica o surgimento de algo, né? Então, nós temos aqui a primeira questão. Peguem os cadernos para vocês observarem se acertaram ou se precisam rever alguma questão, certo? Primeira, de que trata essa história? Fácil, né? Resposta. A história trata do surgimento da Vitória Régia. Segunda questão. A história lida tem um final feliz? Por quê? Sim, né, gente? Porque a Índia Nayar, apesar de ter morrido afogada, foi transformada em uma linda planta, a Vitória Régia, né? Então, por mais que seja triste o fato de ela ter se afogado, mas ela foi transformada numa linda planta. Então, podemos dizer sim que teve um final feliz. Terceira, o texto lido tem o objetivo de explicar o surgimento. Facílima essa questão. Letra C, da Vitória Régia. Quarta questão. De acordo com o texto, a Índia Janã era... Letra C, graciosa. Tem lá no texto, né? Esse adjetivo dado à Índia Janã. Quinta questão. As histórias contadas pelo velho cacique às crianças de sua tribo eram... Letra T, maravilhosas. Se você voltar ao texto, você também vai encontrar lá, tá bom? Sexta questão. Segundo o texto, a Índia Nayar às vezes corria pela mata. Por que isso acontecia? Vamos ver a resposta. Porque ela tentava alcançar a lua com seus braços. Então a Nayar estava tão obcecada pela lua que ela saía correndo pela mata tentando alcançá-la com os braços. Sétima questão. De acordo com o trecho, a lua é um guerreiro belo e forte. Responda, letra A. Identifique palavras ou expressões que se relacionam à palavra guerreiro. Então, todas as palavras ou qualquer outra expressão que se relacione com essa palavra dentro do texto, vocês deveriam colocar na letra A. E elas são as palavras belo e forte. Colocaram isso? Beleza. Letra B. Substitua a palavra guerreiro por Índia e faça as devidas alterações. A palavra guerreiro está no masculino, Índia está no feminino. Então, quando você muda esse substantivo, todo o restante da frase também vai precisar passar por modificações. Então, fica assim, ó. Letra B. A lua é uma Índia bela e forte, né? Percebam que a lua, quando ele diz aqui, a lua é um guerreiro, a lua permanece no feminino, né? Porque lua é um substantivo feminino. Então, quando eu digo Índia, aí vai mudar, os adjetivos vão ter que concordar com o substantivo. Se Índia é um substantivo que está no feminino, então os adjetivos também devem ficar no feminino. Bela. Forte, no caso, não precisa. Por quê? Forte é um adjetivo uniforme, ou seja, ele tem apenas uma forma para as duas, para os dois gêneros, tanto feminino quanto masculino. Então, o guerreiro forte, a Índia forte. Ele não muda, tá bom? Ótimo. Então, vamos para a letra C. Explique por que ocorreram essas alterações. Vamos lá para a letra C. Os termos uma e bela ficaram no feminino para concordar com Índia. Palavra feminina, foi o que eu já expliquei para vocês, tá? Na letra D tem assim, explique por que forte não altera. Nós até já falamos sobre isso, né?
Porque é um adjetivo uniforme, é a mesma forma para masculino e feminino. Então, não precisa passar por nenhuma alteração. Beleza? Oitava. Opa, já trouxe a oitava. A oitava questão era para vocês elaborarem um comentário falando sobre tudo que foi realizado na videoaula, tá certo? Então, eu recebi algumas atividades. Aquelas atividades em que vocês acrescentaram essa oitava questão, ó, já está registrada, viu? Parabéns. Quem não enviou, a atividade não valerá. Então, é importantíssimo que vocês acrescentem essa questão. Beleza? Vamos seguir. Bom, ficou também uma questão, né? A terceira questão do livro de vocês, da página 93. Nessa questão, pedia que vocês acentuassem as palavras oxítonas quando necessário. Quando é que as palavras oxítonas recebem acento? Quando elas terminam em A, E, O, seguidas ou não de S, em ou ens e em ditongos abertos, que são ei, oi e el, tá bom? Então, vamos ver aqui as palavras que precisaram receber acento foram: porém, você, filé, está, paraná, parabéns, cipós, Pelé, pastéis, sabiás, heróis e troféu. Todas elas foram acentuadas por quê? Porque são oxítonas que seguem estas regrinhas aí. Porém, oxítona terminada em você, oxítona terminada em e, filé, oxítona terminada em e, está, oxítona terminada em a, paraná também. Parabéns, oxítona terminada em ENS, cipós em O seguido de S, Pelé também terminada em E, pastéis, heróis e troféu são acentuadas porque são oxítonas terminadas em ditongos abertos e sabiás porque é terminada em A seguida de S, beleza? Ótimo, então a letra B era para vocês explicarem a regra de acentuação que nós já falamos, né? Sempre que uma palavra oxítona terminar em A, E, O, seguidas ou não de S, em e o seu plural ens, e com som final aberto, que são os ditongos abertos oi, ei e el, elas vão receber acento. Tá bom, pessoal? Ótimo, espero que tenham feito a correção e vamos seguindo. Bom, hoje eu vou falar para vocês sobre o projeto de fluência dessa semana. É a boneca, o título do escritor Olavo Bilac. Nós temos aqui o texto, vou fazer a leitura e vamos seguir aquele ritual de sempre, né? Vocês vão fazer um áudio lendo esse texto e enviar para mim. Mas só precisa de um áudio para mim, mas vocês farão a leitura diária durante toda esta semana, tá bom? Vamos lá. A boneca. Deixando a bola e a peteca, com que ainda há pouco brincavam, por causa de uma boneca, duas meninas brigavam. Dizia a primeira, é minha, a outra gritava, e nenhuma se continha, nem a boneca largava. Quem mais sofria, coitada, era a boneca. Já tinha toda a roupa estraçalhada e amarrotada a carinha. Tanto puxavam por ela que a pobre rasgou-se ao meio, perdendo a estopa amarela que lhe formava o recheio. E ao fim de tanta fadiga, voltamos a bola e a peteca. Ambas, por causa da briga, ficaram sem a boneca. Então, é um texto do Olavo Bilac, que é muito interessante. Está narrando uma história, né, entre duas crianças que brigavam por uma boneca. Quem mais sofria nessa situação era a pobre boneca, né? Depois, quando a boneca ficou toda estraçalhada, elas voltaram e foram brincar de peteca, né? Sempre assim. Muito bem. Então, vocês vão seguir aquelas regrinhas do projeto de fluência e vão fazer a leitura, observando sinais de pontuação, interpretando esse texto e percebendo em quanto tempo você consegue fazer a leitura, tá certo? Muito bem, então vamos seguir. Ok, então vocês assistiram a aula de hoje da TV, não é isso? Espero que estejam assistindo, pessoal. Essas aulas são muito importantes, como eu já falei para vocês, tá certo? Vocês precisam assistir às aulas da TV e elas estão muito melhores porque são professores daqui de Teresina, da rede municipal, inclusive a tia Laiane, né? Então, hoje nós tivemos uma revisão sobre lenda e mito. Nós já vimos semana passada, essa semana nós estamos revisando. Como vocês já sabem, né, as características aí da lenda e do mito, o que é que nós vamos fazer hoje? Eu trouxe aqui um pequeno vídeo para que vocês assistam, é o mito, tá? É um mito falando sobre ciúme e fidelidade. Então, vocês vão observar a história de Prócris e Céfalo, né? É um casal muito apaixonado, só que a Prócris era extremamente ciumenta. Então, vocês vão observar aqui a história e em seguida a gente vai conversar sobre ela, tá bom?
Céfalo era um belo jovem e a arte da caça era sua verdadeira paixão. Este arrancava suspiros das ninfas, que escondidas observavam o belo rapaz. Seu charme enfeitiçou até mesmo Aurora, a deusa do amanhecer, que apaixonada raptou o jovem rapaz. Este resistiu às investidas da deusa, pois ele já era casado com Procris, seu verdadeiro amor. Sua esposa morria de ciúmes por ter um marido tão cobiçado. A deusa Aurora, mesmo ressentida pela rejeição, decide libertar Céfalo. Este, ao retornar para casa, é interrogado por sua esposa, que queria saber o motivo de tão prolongada ausência. Céfalo decide contar todo o ocorrido, e sua esposa fica feliz em saber que seu marido resistiu até mesmo aos encantos de uma deusa. Mas mesmo esta prova de fidelidade não foi o suficiente para pôr um fim ao ciúme de Procris. Então, Céfalo retornou às suas tradicionais caçadas. Durante as tardes quentes de verão, o jovem adorava chegar à beira de um riacho e sentir aquela brisa fresca e dizia: "Venha, brisa suave, refresque meu peito e acabe com meu calor ardente." Este hábito fazia parte de sua rotina diária. Contudo, certo dia, uma das amigas de Procris passava perto de Céfalo enquanto este se refrescava à beira do riacho e ouviu sua proclamação tradicional. Mesmo sem ver o rapaz, ela reconheceu sua voz e, achando que ele estava tendo um caso, correu para contar para Procris tudo o que sabia. Procris fica desolada ao ouvir que seu amado marido a estava traindo. Para ter certeza da infidelidade de Céfalo, ela decide segui-lo. Escondida, ela acompanhava seu marido a certa distância. Finalmente, ele chega até o riacho e se prepara para o seu típico ritual. Entre os arbustos, Procris começou a escutar a declaração de Céfalo para Brisa. "Vem, Brisa, estou aqui à sua espera." Sem conseguir enxergar tal mulher, a jovem tenta tirar da sua frente os galhos que atrapalhavam sua vista. Céfalo, com seu instinto de caçador, escuta o barulho do mato se mexendo e, temendo se tratar de um predador, ele arremessa seu dardo contra os arbustos e escuta o grito de dor de uma mulher. Ao se aproximar, ele se depara com Procris, fatalmente ferida. Ele tenta estancar o sangramento de todas as formas, em vão, pois o ferimento havia sido mortal. Procris, se esvaindo em sangue nos braços de seu amado marido, profere suas últimas palavras e implora para que Céfalo não se case com a odiosa Brisa. Enquanto a vida de sua amada esposa se esvaía em seus braços, Céfalo entendeu o terrível mal-entendido causado pelo ciúme. Triste, né, gente, essa história. Então, esse mito é sobre o ciúme e a fidelidade, né? Nós percebemos aí que as personagens principais são o Céfalo e a Procris, né? São duas pessoas extremamente apaixonadas, mas o Céfalo, por ser muito bonito, acabava atraindo a atenção das moças, e isso causava muito ciúme em Procris. Até a deusa, né, uma deusa, a Aurora, raptou o Céfalo e queria que ele vivesse com ela, mas ela percebeu que não adiantaria porque ele amava a esposa. Então ele volta para onde está a sua esposa e ela continua desconfiando do marido, né? Ele vai para a sua caçada, ele era um caçador, gostava muito de fazer isso. Então ele está lá na mata, uma amiga passa, escuta ele falando com a brisa. O que é a brisa? Um vento suave, né? Então ele pedindo que a brisa refrescasse o seu corpo, falando com a natureza. Só que é a questão da fofoca, né, gente? Aí a amiga não escuta direito, ó, corre lá no ouvido da Procris e diz para ela que o marido a estava traindo. A Procris, coitada, sai correndo para essa mata para descobrir quem era essa mulher, essa tal de Brisa, né? Que na verdade se tratava de um vento. Chegando lá, ela escuta o seu marido falando: "Brisa, venha, estou à sua espera", mas ele estava falando com a natureza. E ela, tentando enxergar melhor, retira ali as folhas do seu rosto, e ele, pensando que poderia ser um animal selvagem, né, atira a flecha
na sua esposa e ela acaba morrendo. E ele entende que foi tudo mal entendido, né? Bom, então esse mito é para explicar porque o que o ciúme pode causar nas pessoas, né? Pode levar as pessoas a cometerem coisas terríveis, né? Tragédias. Então é muito interessante esse mito. Então vamos agora fazer uma análise desse mito. Quais são as características que nós percebemos? Nós percebemos a presença de deuses, nós temos aí a deusa Aurora, não é isso? E é um elemento muito comum na mitologia. Um outro elemento é a simbologia, ou seja, os mitos são utilizados para contar uma história, explicar algo por meio de simbologia. Nesse caso aí, a Procris era como se fosse a personificação do ciúme, né? Ela era muito ciumenta. E o que esse ciúme fez com que o Céfalo a matasse? Então, isso daí é uma simbologia. Tá querendo dizer pra gente que o ciúme pode fazer com que as pessoas cometam grandes bobagens, né? Grandes tragédias. Então, esse é um exemplo de simbologia. E nós temos também o sobrenatural, claro, né? Nos mitos, isso é muito comum, nas lendas também. A questão do sobrenatural, né? Uma deusa que rapta um ser humano, leva para morar com ela, enfim, tudo isso daí é sobrenatural, né, gente? Pois muito bem, vamos continuar aqui. Vamos analisar um pouco mais esse mito. Quem são as personagens desse mito? Céfalo, Procris e a deusa Aurora, né? São as 3 personagens que mais participam. Esqueci de acrescentar uma que a gente pode acrescentar aí, que é a amiga da Procris, tá, pessoal? Ela também é uma personagem porque ela tem uma ação na história, né? Que é de fofocar lá pra Procris, né? Vamos ver o enredo. O que é o enredo? Sobre o que tá falando essa história? Fala sobre o quê? Narra a história de um jovem caçador chamado Céfalo, muito bonito e cobiçado pelas mulheres, inclusive pela deusa Aurora, que o sequestra para viver com ela, namorada dos deuses. Mas Céfalo amava sua esposa, Procris, e era incapaz de traí-la. Revoltada, a deusa permite que ele volte para sua amada, porém, ao sair para caçar na mata, foi seguido por Procris, que estava consumida pelo ciúme e acreditava que seu marido a estava traindo. Céfalo escuta algumas folhas se mexendo e dispara sua flecha na direção de sua amada, matando-a. Então, o que nós percebemos? Que no enredo nós fazemos um resumo da história, né? Foi isso que eu fiz. Porém, aqui não tem os detalhes, né? Quando você assiste aquele vídeo, né, o narrador contando a história, você lê um texto, você percebe que lá existem muitos outros detalhes. Mas no enredo, você não precisa colocar todos os detalhes, né? Basta você fazer um resumo. Então, vamos lá para o narrador. Qual é o tipo de narrador? Nós vimos que existem narrador observador, narrador personagem, narrador onisciente. O narrador onisciente é aquele que sabe tudo o que se passa na mente das personagens e tudo que vai acontecer depois. O observador observa os fatos e conta a história, só. E o narrador personagem, além de contar a história, também participa dela. Quem é o tipo de narrador aqui? Observador, em terceira pessoa. Ele está falando sobre eles, ele está contando uma história de outras pessoas. Tá bom? Vamos ver aqui agora o tempo. Tem como nós sabermos que tempo se passa essa história? Não tem como. Então, nós dizemos que o tempo nesse mito é indeterminado, tá bom? E nós temos também o espaço. Em que espaço acontece essa narrativa? Tem namorada dos deuses, na casa de Procris e Céfalo e na mata quando ele vai caçar. Beleza? Compreenderam? Muito bem. Bom, então aqui, pessoal, nossa aula já está finalizando. Hoje foi uma aula curtinha, porque é só uma revisão, né? Quero novamente reforçar a importância das aulas da TV, tá certo? Nós estamos nos esforçando bastante para levar aprendizado para vocês, né? Para que vocês não percam tanta coisa boa que tem para aprender. Não passem esse resto de ano sem aprender nada, tá bom? Então, todos nós estamos nos esforçando, fazendo a nossa parte, façam a de vocês também, tá, pessoal? Então, assistam as aulas da TV, é lá que vocês vão ter todo o assunto bem detalhado, tá? E estão muito boas as aulas da TV. Assistam sempre. E essas videoaulas que nós estamos enviando são um reforço das aulas da TV, um resumo. Então, como essa semana foi uma semana de revisão, a aula de hoje foi também uma revisão para vocês, tá bom? E a sugestão de atividade é:
Com base no vídeo apresentado sobre o mito do ciúme, elabore um texto contando a história de Céfalo e Prócris. Então, o que vocês vão fazer? Baseando-se nesse vídeo, nessa história que vocês assistiram, vocês vão escrever um texto. Vão narrar a história de Prócris e de Céfalo, tá bom? Não se esqueçam de prestar atenção, tem que fazer título, né? Tem que fazer parágrafos. Prestem atenção em todas as dicas que eu sempre expliquei para vocês em sala de aula. Sinais de pontuação também, tá bom? Eu quero receber fotinha da atividade, tá certo? Bom, pessoal, então a nossa aula fica por aqui. Fiquem em casa, fiquem bem, fiquem em paz e estudem. Grande beijo e até a próxima!